Lei de Lavoisier. Qual a sua importância dentro da química? O que é a lei de Lavoisier? Como que ele chega nessa lei? É isso que vamos conversar aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo ao tutorial de química. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, sou o professor Everson. Há mais de 30 anos venho mostrando aos meus alunos como aprender química de maneira eficiente e com rapidez. Nesse vídeo hoje vamos falar sobre a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier é considerada a primeira lei da química. Tanto é que Lavoisier é chamado de o pai da química. Everson, por que isso acontece? Porque o Lavoisier pega os seus experimentos, pega as suas observações e publica um livro chamado Tratado Elementar de Química. Ele tira o nome de alquimia, né, que era aquela mistura de ciência, religião e magia, que era até então. Pode ter um vídeo aqui no canal sobre a alquimia. E aí surge a química, né? Ele publica o Tratado Elementar de Química. Então a ciência química se firma. Sai a história da magia, do ritual, né? Que era a arte, da religião. E agora a gente passa a ter ciência. Porém, a lei de Lavoisier, ela tem também outras importâncias, tá? A lei de Lavoisier, ela introduz, o Lavoisier com seus experimentos, ele introduz ao uso da balança. Então começa a se fazer reações químicas utilizando balança. Análise mais precisas das reações químicas, que até então eram feitas assim, vê o que aconteceu e tudo mais. Com o uso da balança, a gente começa a acompanhar também a variação de massa. Fim da ideia do flogisto. Everson, o que é esse flogisto? O flogisto é vamos dizer assim, é algo que as pessoas acreditavam que provocava alteração na massa. Então, por exemplo, se eu queimar um pedaço de papel e pesar as cinzas, a massa diminui. Ah, legal, por quê? Na época eles explicavam que era porque a matéria perdia a alma, que é o flogisto, por isso ficava mais leve. Pode ser absurdo hoje, mas na época tinha uma certa lógica, porque não se usava balança com precisão e tudo mais. Fundamento modelo atômico de Dalton. Então, o modelo atômico de Dalton é fundamentado a partir das ideias, a partir da lei de Lavoisier. Até muita gente, toda vez, né, você fala de átomo para um aluno, o aluno sempre pergunta, né, Everson, nunca vi o átomo, como você sabe que é assim? Fundamentado nos experimentos. E a lei de Lavoisier faz isso. Mas, afinal, o que Lavoisier faz e como chega nessa lei, tá? O experimento que foi base, que foi fundamento para Lavoisier, foi a reação química entre o óxido de mercúrio, que é esse pó vermelhinho aqui. Deixa eu só ter alguma coisinha aqui errada aqui na minha tela. Deixa eu só ajustar aqui a tela, que eu tô fora de posição. Pronto. Vou nem editar, hein? Vai ficar assim mesmo. Ó, então esse pozinho vermelho aqui, que é o óxido de mercúrio, vou usar a fórmula, tá? Acho mais fácil, não acha? Posso pôr fórmula? Posso, né? Obrigado pela tua resposta. Ó, HGO. Esse é o óxido de mercúrio, chamado como óxido vermelho de mercúrio. Ele coloca esse sal dentro de um tubo de ensaio e aí vem a grande sacada do Lavoisier. Ele fecha o tubo de ensaio. Ele coloca uma rolha aqui no tubo de ensaio. O sal é colocado no fundo do tubo. É colocado aqui no fundo do tubo e faz-se o aquecimento. Essa reação já era conhecida, o pessoal já sabia dessa reação. Porém, não tinha essa lógica aqui, ó, da rolha, da tampa. Lavoisier pesa, põe a tampa no tubo e aquece. Quando ele aquece, ele produz mercúrio, mercúrio líquido. Olha que lindo, um sal vermelho produzindo um líquido prateado. Quando ele vai e pesa, a massa é a mesma. Então a massa não se alterou. Só que aí Lavoisier tem a seguinte sacada. Pera aí, eu vou repetir o processo só sem a rolha. Quando ele tira a rolha, a massa diminui. Opa, tem alguma coisa errada. Então o que Lavoisier entende? Que aqui dentro deve existir alguma coisa que está saindo com a abertura da rolha, com a retirada da rolha. Vale lembrar que nessa época ainda se existia discussão do estado gasoso, porque não se via.
Quem descobre esse gás aqui, quem dá nome para esse gás, é o próprio Lavoisier. Que gás que é esse? O gás oxigênio. Então, a reação estaria também produzindo gás oxigênio. Se fizer um balanceamentozinho rápido aqui na reação, seria isso daqui, ó. Tá? Então, o que Lavoisier deduz? A massa inicial é igual à massa final. Não é que ele deduz, ele faz experimento e prova isso. E essa massa final é a soma da massa do mercúrio com a massa do oxigênio. Então, a massa do mercúrio com a massa do oxigênio. E assim, Lavoisier, a partir dessa reação e depois fazendo outras reações, Lavoisier deduz o seguinte, que em toda reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. Matematicamente escrevendo, a gente usa essa regrinha, essa letrinha da matemática, é o somatório. O somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Essa é a lei de Lavoisier. Ou, na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Mas atenção aqui agora para um detalhe. Só que antes desse detalhe, de novo, minha louça está dando trabalho aqui, eu vou ajeitar, porque eu tenho peraí, vou acompanhando aí. Pronto. Ó, mas atenção para um detalhe. Qual o detalhe, Everson? O detalhe é o seguinte. Muitos livros escrevem a lei de Lavoisier como assim, em um sistema fechado, em um sistema fechado. E aí você tem a impressão que a lei de Lavoisier só é válida para o sistema fechado. Não. Para comprovar a lei de Lavoisier, para comprovar, aí sim você deve fazer em sistema fechado. Vamos deixar claro, a lei de Lavoisier é válida para qualquer reação, sistema estando aberto ou fechado. O pessoal escreve muitas vezes errado aqui a lei. E aí você tem a impressão que é só no sistema fechado. É para comprovar que você faz em sistema fechado. Por quê? Porque assim você evita a entrada e saída de gases. Tá? Entrada e saída de gases. O vestibular, ele sabe muitas vezes dessa história de que tem alunos que acham que a lei só funciona em sistema fechado. E aí já apareceram questões assim. Quando queima um palito de fósforo, a massa diminui. Quando o bombril enferruja, a massa aumenta. Então são reações que não seguem a lei de Lavoisier e aí você cai, fala, é verdade, olha, alterou a massa, não segue. Mentira. Toda reação química segue a lei de Lavoisier, não tem exceção. Toda reação química segue a lei de Lavoisier. O que aconteceu nesses exemplos é que as reações foram feitas em sistema aberto. No caso do palito de fósforo, saiu gás. No caso do bombril, entrou gás, oxigênio, que juntou com ferro, formando a ferrugem, o óxido de ferro. Maravilha, belezura, entendeu? Legal? Se você assistiu o vídeo até aqui e não é inscrito no canal, você tá de brincadeira comigo, né? Então já toca no botão aí, inscreva-se no canal, ative as notificações toda semana. Toda semana tem vídeos nesse naipe aqui, ó, para te ensinar química para valer. E gostou do vídeo? Esquece. Deixa teu like, deixa teu comentário, deixa tua dúvida. Será um prazer sempre responder vocês. No mais, beijinhos e até a próxima aula!